Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral. Depois dessa volta das feiras, a gente volta um pouco mais assim, enferrujada, né? Assim, tem que colocar um pouquinho de óleo nas engrenagens para a gente poder ir soltando assim e fazer um ano bem informativo, bem tranquilo e bem gostoso aqui no Cultura Geral, na TV Banqueta. Bom, hoje, como prometido ontem, a gente vai fazer um bate-papo aqui super interessante, super importante, né? Com relação aí à febre amarela. E nós trouxemos aqui, conseguimos trazer aqui ao Cultura Geral aqui na TV Banqueta o nosso secretário de Saúde. Seja muito bem-vindo, doutor Zé Roberto Lins Machado, né? É um prazer receber o senhor aqui para a gente poder esclarecer a população e falar um pouquinho mais dessa epidemia que a gente está vivendo, esse surto, né? Que a gente está vivendo aí de febre amarela. Prazer é todo meu, a oportunidade que a gente tem para esclarecer mais uma vez a população do que está ocorrendo e quais são as medidas preventivas que cada um tem que tomar. Muito bom. Bárbara, aquela pauta, a gente voltando com essa pauta de arquitetura, que é muito importante, né? A gente não pode... A gente faz de assunto sério e tem que trazer uma leveza também, né? Então, arquitetura com um pouquinho de arte é sempre bom, né? Seja muito bem-vinda, mas nós vamos começar esse pontapé aí de partida em 2018, né? Com certeza, estamos aí de volta, né, pessoal, para falar de arquitetura. Que 2018 seja um ano muito bom para todo mundo, né? Feliz 2018. Para todos nós, né? Gente, deixa eu fazer um agradecimento aqui ao secretário por estar aqui, disponibilizou a equipe dele, ao pessoal da Secretaria de Comunicação também da Prefeitura de Nova Lima, que teve esse trabalho, esse esforço de encaminhar até a gente aqui, o secretário, né? E deixando um abraço aí para a Babi, que é secretária de Comunicação, o Zé Roberto, que nos auxiliou aí, que é da agência que faz esse agendamento para a gente. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado, tá? E a Juliana também, né, Marcelo? Aqui nos bastidores estão recebendo aqui a Carol também, que é assessora lá da secretaria, tem que falar, né, Carol Seabra, esposa do meu amigo Diógenes, né? Secretário, começando esse bate-papo, o que é a febre amarela de fato, assim? A febre amarela é uma característica da mata, origem do macaco, né? O mico, quando ele adoece, ele manifesta essa doença da febre amarela, o vírus desenvolve nele. Então, o mosquito que vive na mata pica aquele macaco e acaba picando o irmãozinho do macaco e na hipótese de passar algum ser humano naquela região, que acaba também sendo picado. Então, a febre amarela é transmitida pelo mosquito que picou um macaco doente. Uhum. E as pessoas têm esse mito, assim, sair querendo agredir os animais, os macaquinhos e tal. Não tem essa necessidade, né? Não tem essa necessidade. É muito importante, inclusive, que a pessoa observa onde há macaco vivo e brincando e pulando de galho em galho, significa que existe saúde naquele ambiente. O macaco, ele é muito... quando ele adquire a febre amarela, ele morre em questão de 2 ou 3 dias. Então você nem percebe que há uma extinção naquele momento ali. Portanto, não há necessidade de agredir macaco, muito menos de pegar macaco vivo. Uhum. O macaco morto é que nos interessa para a gente fazer um exame do sangue dele para ver se de fato ele morreu por febre amarela. Quais são as precauções que as pessoas têm que ter? A principal precaução da febre amarela é a vacinação. A vacinação basta uma única dose para o resto da vida e, portanto, ela gasta 10 dias para fazer efeito. Então é muito importante que em todas as áreas que existe mata, como no caso de Nova Lima, que tem praticamente toda cercada com mata, e vive aqui uma grande quantidade de macaco, quando há ocorrência da febre amarela, dessa mortalidade de macacos, é necessário que as pessoas procurem o posto de saúde mais próximo para vacinar. Isso, a cada ano, a gente disponibiliza em todas as unidades de saúde essa vacinação. Portanto, essa campanha de vacinação ela já tem um ano.
ela já existe desde que morreu o primeiro macaco, em janeiro do ano passado. E desde janeiro nós estamos disponibilizando. Agora, com as mortes de pessoas, houve assim um alvoroço na população, de forma que ela está procurando de forma muito rápida as unidades básicas de saúde, por isso é que está tendo essa intensificação de vacina. Doutor, as pessoas idosas, quais são as precauções assim e qual é o procedimento das pessoas com mais de 60 anos? Assim? A vacinação, o público-alvo dela é crianças com 9 meses de idade para cima até o idoso de 59 anos completos. A partir de 60 anos, precisa ter uma recomendação médica para vacina. Por que isso? Porque o idoso, a exemplo da criança, ele vai perdendo a imunidade, vai perdendo um pouco da desidratação e fica propenso a ter uma fragilidade muito grande. Outra coisa, ele pode estar passando por um tratamento de saúde que também precisa ser verificado se não há uma contraindicação nesse sentido. Não havendo nenhum tipo de contraindicação, não tem o menor problema do idoso tomar a vacina. Uma outra dúvida que é recorrente que as pessoas têm, porque todo mundo está naquele alvoroço mesmo de vacinação, está na dúvida se deve tomar a segunda dose, a terceira dose, que tem gente que já tomou 2 e tudo. Pessoa que tomou uma, ela está imunizada? Tá, basta uma dose para imunização para o resto da vida. O que ocorria até abril do ano passado, então abril do ano passado, a Anvisa divulgou um estudo científico em que ficou comprovado que uma dose era suficiente para o resto da vida. Quem vacinou até aquela data, tinha lá no cartão de vacina dele que ele deveria voltar daí a 10 anos. Por isso as pessoas estão fazendo um pouco de confusão. Então, não há necessidade de mais de uma dose de vacina. Posso fazer uma Fica pergunta? à vontade, Bárbara. Já estou até me sentindo à vontade aqui, só eu que estou perguntando. Na verdade, eu tenho várias dúvidas e tenho questões que algumas pessoas perguntaram, que eu também já vi as pessoas falando. Não, calma lá, Betão, só uma coisa. Bom, primeiro você comentou das contraindicações, né, no caso de idoso acima de 60 anos, mas se tiver alguma pessoa que é portador de algum tipo de doença crônica, ela também tem que ter esse cuidado que o idoso tem que ter? Tem que ter esse cuidado. A pessoa, por exemplo, um HIV positivo, ou está fazendo um tratamento renal, então é contraindicado. Se uma pessoa dessa viver num ambiente, que não é o caso de Nova Lima, nós não estamos ainda num caso tão grave, mas se vivesse num ambiente extremamente grave, em que a febre amarela tivesse, por exemplo, como Mairiporã, no estado de São Paulo, aí ela deveria procurar um serviço de infectologia para ver, avaliar os riscos que ela está correndo. Então, é uma contraindicação, mas que pode ser administrado com um monitoramento médico. Entendi. E, por exemplo, teria alguma contraindicação com alguém que está fazendo algum tratamento referente ao câncer, por exemplo? Também. Que a imunidade desce, quimioterapia, né? Também é uma contraindicação para tomar a vacina. Entendi. Então tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Isso. Que algumas pessoas me perguntaram, a gente conversando. E aproveitando, as mulheres gestantes também tem uma contraindicação, precisa ser administrado pelo médico, e quem estiver amamentando. A amamentação até os 6 meses de idade, se precisar de tomar vacina, precisa ser suspensa no mínimo por 10 dias. Aí a mãe, infelizmente, vai ter que retirar o leite dos seios e vai ter que descartar por 10 dias. Acima de 6 meses de idade já não tem tanto problema. Entendi. E uma outra coisa, então, essas pessoas que não podem tomar a vacina, a única forma de prevenir seria usando repelente? Sim, aí ela tem que tomar os cuidados de precaução, por exemplo, dormir com cortinado, vestir roupas longas, né, cobrindo todo o corpo, e usar repelente. Muito importante isso. Agora, já que você falou, é muito importante também dizer que esse tipo de proteção também serve para dengue, chikungunya e zika. Esses não têm vacina. Então, se você estiver num lugar que tem foco desses mosquitos,
Então é preciso também que se proteja, e aí não é a vacina, é a proteção mesmo. E outra coisa, né? Vão perguntar. Tem cura a febre amarela? É uma pergunta que não quer calar. Muita gente pergunta, assim como a dengue. Nós temos, infelizmente, um indicador de que, dependendo do grau, né, a febre amarela ela é muito violenta. Infelizmente, a pessoa, às vezes, procura o serviço médico um pouco tarde. O que é um pouco tarde? Só para você ter uma ideia, uma semana já é tarde. Nossa. Então a pessoa começa, às vezes, a fazer um tratamento paliativo, porque apareceu com a dor de cabeça, melhora um pouquinho, toma um remédio, no outro dia piora um pouquinho, acha que foi porque bebeu ou comeu alguma coisa e demora a procurar o médico. Então, quando ele vai ao médico, o médico identifica alguma evidência da febre amarela e aí encaminha para um hospital, por exemplo, igual, ou a própria UPA nossa, né, que faz os primeiros atendimentos, e a gente faz um encaminhamento para o Eduardo Menezes, em Belo Horizonte, que é o nosso hospital de referência. A pessoa que já está com o estágio avançado da febre amarela, nós não temos registro de pessoas que viveram muito, não. A média é de 7 a 10 dias a pessoa morre. Na hipótese da pessoa sobreviver, nós temos um índice de morte acima de 70%. E na hipótese dela viver, ela vai ter um problema hepático, certamente. O vírus é extremamente violento e parece que a hora que chega no organismo humano, ele vai direto para o fígado. Então ele destrói o fígado da pessoa em questão de dias. Então, se a pessoa sobreviver, ela vai provavelmente ser candidata a um transplante de fígado. Entendi. E então os principais sintomas iniciais? Os principais sintomas, ele é muito parecido com a dengue. São febre, dor no corpo, dor no fundo dos olhos, começa a amarelar, a pele amarelar, o fundo do olho amarelar, por isso que é febre amarela, né? E a pessoa começa a amarelar e passa a ter uma disfunção urinária, ele começa a ter dificuldade de urinar. Então, isso já são sintomas fortes de febre amarela. Esses casos a gente já está mandando internar diretamente no Eduardo Menezes. Nossa. Muito bem. Deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Um minutinho só. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O período de férias é uma ótima oportunidade para colocar o cartão de vacinas em dia, principalmente quem for viajar. A imunização contra a febre amarela, por exemplo, é indicada para quem for se deslocar, principalmente para áreas de risco. A principal medida para o combate da febre amarela é a vacina. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, basta uma única dose para toda a vida. Preconiza-se que 95% da população deve ser vacinada. Em Nova Lima nós temos 96%, mas ainda assim é necessário intensificar essa vacinação. Estamos colocando à disposição de todo cidadão as vacinas em todas as unidades básicas de saúde de forma gratuita. Em 2017, mais de 23 mil pessoas receberam a dose da vacina contra a febre amarela em Nova Lima. Uma cobertura vacinal de 96,2%, índice acima do preconizado pelo Estado, que é de 95%. Macacos e micos não transmitem a doença e não devem ser mortos pela população, pois servem de alerta para o controle da doença.
A Prefeitura intensificou as ações de prevenção, né, e controle contra a febre amarela, disponibilizando em todas as unidades básicas de vacinação a vacina contra a febre amarela. Além disso, os agentes de endemia estão percorrendo todas as casas para eliminar todos os focos provenientes, né, do Aedes. Previna-se. Confira os endereços das unidades básicas de saúde, horários para vacinação em nosso site e vacine-se na UBS mais próxima de sua casa. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. A Carol está nos dando uma aula aqui da transmissão. Na realidade, gente, pelo que a Carol está falando aqui com a gente, é o mosquito que tem a doença, pica o macaco sai, aí o outro mosquito pica o macaco e aí vai. E aí vira essa cadeia, assim, né? O macaco não tem nada a ver com isso, o macaco é vítima como nós mesmos, tá certo? Muito cuidado aí com os nossos animaizinhos, os nossos macaquinhos que são... a floresta é patrimônio deles, né? Nós entramos de intrusos que somos, não é isso? Então temos que ter muito cuidado com a natureza, cuidado com os animais, né? E ali está protegido de várias formas, aquela floresta, aquelas matas estão protegidas de várias formas. Então, qualquer intervenção violenta ali é uma intervenção contra nós mesmos, tá certo? Então, cuidadinho, vamos ter cuidado com os nossos bichinhos, né? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O mosquito, ele tem alguma forma de mutação, não? Ele pode modificar, assim? Nós desconhecemos isso. Por enquanto, a gente tem a febre amarela silvestre, que é o mosquito que pica o macaco e pica o ser humano, se tiver naquela região. Nós, né, não registramos, desde 1942, o que a gente chama da febre amarela urbana, né, que é aquela que vai disseminando dentro dos centros urbanos através do mosquito, por exemplo, da dengue. Uhum. Então nós não temos, mas que é possível se uma pessoa doente, ainda que tenha pego a febre amarela silvestre, a partir da sua residência, ele começa a transmitir para os seus parentes que estão mais próximos, então ele pode desencadear um surto de febre urbana. É meio assustador, assim, né? Quando acontecem essas coisas. Assim. O que tranquiliza a gente nesse sentido é que nós tivemos, então, 13 casos aqui em Nova Lima, e todos os 13 casos, as pessoas não eram vacinadas, mas os seus parentes mais próximos, eles eram vacinados. Tanto é que ele não transmitiu a seus parentes, foram pessoas que infectaram individualmente. Detalhe, né, doutor? As pessoas que têm medo da vacina, não vou tomar essa vacina, isso é bobagem e tal. Qual é a importância da gente falar para essas pessoas irem até os postos de saúde, se vacinarem e tal? Porque tem muito disso, principalmente homem, né? O homem é mais relaxado com relação a isso, assim, né? Qual é o conselho que o senhor daria? Eu acho que ele precisa rever o conceito pessoal dele, né? Eu estou falando isso aqui ontem, eu estava passando um ponto de ônibus, interrompendo o senhor, me desculpe, e tinha um senhor falando assim, eu estou indo tomar a vacina por pressão da minha família, porque isso é uma bobagem, né? A gente tem ouvido isso, e essas pessoas que morreram não eram vacinadas, então a pessoa precisa de repensar esse conceito. É a vacina que teoricamente menos dói, todas as outras vacinas doem mais, então ela praticamente não dói. A criança chora do medo da vacina, mas não da dor. Uhum. E ele também tem motivo para falar que não vai tomar a vacina. Agora, de fato, existem muitos homens falando, eu não preciso disso, não tenho medo disso,
E aí acaba acontecendo uma situação dessa. Muito importante que todos sejam vacinados. Como é que é feito o diagnóstico, doutor? O diagnóstico, uma vez que a pessoa já é internada, quando ele procura pela primeira vez a unidade de saúde ou a UPA, no nosso caso aqui de Nova Lima, ele já começa a fazer os primeiros exames de sangue para verificação dos níveis de enzimas, por exemplo, que tem no fígado. E a cada resultado, a gente vai administrando essas amostras, guardando para encaminhar para a FUNED, que é onde faz o exame que de fato confirma a febre amarela. Ô Bárbara, vamos dar um tempinho, vamos falar um pouquinho de arquitetura? Senão, apesar que vamos voltar lá pro meio do mato, que você fica lá construindo casas aí, nesses condomínios aí, né? Tem muito disso. Seus funcionários são todos vacinadinhos, tudo direitinho? Você está acompanhando isso? Todo dia. Lá no escritório a gente tem um repelente desse tamanho. Na hora que eu chego, todo dia. Vocês já passaram, gente? Pelo amor de Deus. E uma funcionária minha teve dengue no final do ano e eu fiquei doidinha. Lá em casa a gente tem precaução com tudo, né? Lá no escritório também. Mas a nossa região tem muita mata, a gente não consegue cuidar do lote do vizinho, então a gente nunca sabe de onde vem. Pelo menos a nossa parte a gente está tentando fazer, né? Eu lembrei aqui, o mosquito é o mesmo da dengue, doutor? Não. O da dengue é o que a gente chama de urbano. E o da mata é outro mosquito. Por isso que eu falo que existe uma silvestre e outra urbana. Mas o mosquito urbano, ele também pode chegar a transmitir. Ele pode chegar a transmitir. Então a gente tem que continuar tomando as mesmas precauções. As mesmas precauções. Até porque o mosquito urbano é o que está transmitindo a dengue, a chikungunya e a zika. Sim. Então você precisa tomar cuidado. Lembrando que o principal cuidado é a limpeza, né? Então não basta a prefeitura saindo a limpeza urbana. É necessário que em cada domicílio, cada um tome conta do seu domicílio, tenha consciência disso e faça um armazenamento de lixo adequado e o descarte também adequado. Com certeza. E uma coisa também importantíssima, a gente que gosta muito de cachorro, às vezes a gente esquece daquele detalhe. É importante a gente estar sempre lavando as vasilhas, né? Porque isso é uma coisa boba, mas é uma coisa que, conversando outro dia com uns amigos meus, a gente se atentou a isso. Porque às vezes, não é lixo, beleza, não é lixo, mas a vasilhinha está lá, se você não lava adequadamente, pode acumular água de alguma forma, né? Então... Você me fez lembrar uma situação muito engraçada, que uma pessoa me fez a pergunta se o cachorrinho dela corre o risco de pegar febre amarela. O cachorro, né? Tá todo mundo preocupado. Não corre o risco. Nem o passarinho também, não. Não corre o risco. Tá bom, né? Tá todo mundo preocupado, pelo menos com os cachorros, com os passarinhos, com os gatos, né? Pelo menos eles estão imunes. Ô, Bárbara, tem uma obra que eu vi num condomínio aqui em cima, a gente está mudando agora o foco para arquitetura, a gente deixou um programa um pouquinho mais leve, né? Eu estava vendo, era uma armação, parece drywall, mas não é drywall, porque é com madeira, é uma armação de metal com madeira. Está chegando isso no Brasil? Então, esse sistema construtivo, ele é chamado de wood frame. Em inglês, né, wood vem de madeira, e é justamente essa vedação com um compensado de madeira. E ele faz a estrutura ficar mais leve, tanto quanto o steel frame e o drywall. O steel frame, que na verdade vamos dizer assim, seria uma metodologia do drywall, só que mais aperfeiçoada, principalmente para fazer vedações de residências e edificações. Mas aqui no Brasil, o wood frame não é muito utilizado. A gente tem esse sistema construtivo, lá fora a gente vê muito, principalmente por causa da sensação térmica das casas, né? Assim, locais que tem neve e coisas, a temperatura mais fria, né? Eles têm o recurso do sistema construtivo para ajudar a aquecer a casa. Tanto o wood frame quanto a própria casa de madeira. A gente vê muito lá fora. Agora aqui no Brasil já não é tão comum. Então, assim, nós temos essa forma, mas
eu não sei se vai ser muito útil aqui, não. Eu vou te mandar as fotos dessa. Eu quero ver, com certeza. Eu quero dar um espetáculo também, que eu sou meio atrevido, assim, fico olhando tudo. Assim. Ué, melhor coisa, curiosidade é assim que a gente Agora, vai. tem uma coisa interessante que eles me perguntaram, pergunta a Bárbara para mim, é sobre a casa de madeira. Sim. A casa de madeira diz que tem um problema, se isso é verdade ou se é mito. E à noite ela estala demais, assim, porque a madeira às vezes dilata muito de dia, depois ela vai voltando e estoura muito à noite. Tem essa? Tem. A madeira, né, de um modo geral, ela tem essa característica de inchar, né, de acordo com a temperatura, se tem muita umidade, do calor, então ela tem essa movimentação. A casa de madeira, ela é feita com os espaçamentos, tudo adequado. Só que ninguém consegue prever, porque é um material natural, né? Então, o tanto que ela expande ou contrai, gera esses estalos. Assim como em algumas situações, eu não sei se você já teve essa experiência, já ouviu alguém comentar, mas aquelas portas de correio embutidas, sim, dependendo da porta, ela agarra em algumas épocas do ano. É justamente por causa disso, por causa dessa movimentação do material. O concreto, assim como todos os materiais, eles têm a expansão, mas a madeira é um pouco mais, por ser natural. E o custo, por exemplo, um custo de uma casa de madeira, ele é menor do que uma casa de alvenaria mesmo? O custo do investimento inicial, sim. Mas a longo prazo, acaba que fica elas por elas. Por quê? A casa de madeira, inicialmente, ela é montada como se fosse um protótipo, né? Você vai lá com o seu projeto, as pessoas constroem essa casa fora, numa fábrica, e chegam e montam em loco. Então, o custo é mais barato, porque você não tem que ficar fazendo, por exemplo, formas para fazer as vigas, os pilares. É tudo feito com a madeira, então isso é muito mais barato. Mas, a longo prazo, a casa de madeira ela requer uma manutenção constante, que uma casa de concreto não precisa. Precisa de manutenção, mas mais espaçado, né? Então, acaba que fica elas parecido. Por elas. Sim. Energia solar em casa de madeira é uma tortura para o arquiteto? Bom, para o arquiteto não, né? Porque a gente só projeta. Tô brincando. Na verdade, até que não, assim. Você tem que pensar, né, no local para, de fato, colocar o aquecedor, né? Colocar o boiler ali na caixa d'água. Então, é mais questão de dimensionamento mesmo. Porque toda a tubulação hidráulica, elétrica, tem uma forma especial, mas é tranquila, tanto quanto a casa de alvenaria convencional. Então, agora eu vou fazer uma pergunta assim, meio que de arquitetura e decoração. Sim. As telas, nesse momento que a gente vai vendo assim, que a tela, talvez, nas janelas e nas portas, seja interessante. Assim. Seria uma alternativa viável, assim, que não desvalorizaria o imóvel se fosse colocar uma tela na janela, alguma coisa nesse sentido? Assim? Nós temos opções de instalar as telas com formas removíveis. Eu já vi pessoas que colocaram como se fosse um zíper em volta, de forma que consegue retirar a tela até para lavar, né, com o tempo, dependendo do tipo da tela que a pessoa põe. Na minha casa, a minha mãe é costureira. Ela colocou carrapicho, você acredita? Ah, que legal. Então a gente colocou em volta, como minha casa é branca, os carrapichos são branquinhos, então na hora que você tira a tela, você nem vê que tem carrapicho lá. E funciona super bem. E a telinha, você pode comprar ela de várias cores, dependendo da cor da sua casa, né, da cor que você colocou no vidro, e dependendo da esquadria, se for de madeira, você põe uma mais escura, então uma clara, e ela acaba sumindo. E é interessante para essas casas assim, por exemplo, essas casas de condomínio que é feito na mata e tal, é interessante usar desse artifício, né? Com certeza, eu acho que é uma forma simples que vale a prevenção, né? Eu acho também muito importante, assim, as pessoas pensarem, né, começarem a ter o hábito que pro final da tarde começar a fechar a casa, porque é a hora que os mosquitos começam a entrar, né? Sim. Então, realmente começar a pensar nisso. E aí outras formas de ventilação que não sejam naturais. Porque nessa época, infelizmente, como a gente está com esse probleminha aí, né? Eu acho que talvez usar um ventilador, um ar-condicionado, seja melhor do que sair abrindo as janelas e as portas aí, os mosquitos começarem a entrar, né? Pois é. Gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, a gente vai para a parte final do programa. Um minutinho, a gente está de volta com mais Cultura Geral na parte final do programa. Até já.
O que você disse? Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O período de férias é uma ótima oportunidade para colocar o cartão de vacinas em dia, principalmente quem for viajar. A imunização contra a febre amarela, por exemplo, é indicada para quem for se deslocar, principalmente para áreas de risco. A principal medida para o combate da febre amarela é a vacina. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, basta uma única dose para toda a vida. Preconiza-se que 95% da população deve ser vacinada. Em Nova Lima nós temos 96%, mas ainda assim é necessário intensificar essa vacinação. Estamos colocando à disposição de todo cidadão as vacinas em todas as unidades básicas de saúde de forma gratuita. Em 2017, mais de 23 mil pessoas receberam a dose da vacina contra a febre amarela em Nova Lima. Uma cobertura vacinal de 96,2%, índice acima do preconizado pelo Estado, que é de 95%. Macacos e micos não transmitem a doença e não devem ser mortos pela população, pois servem de alerta para o controle da doença. A Prefeitura intensificou as ações de prevenção e controle contra a febre amarela, disponibilizando em todas as unidades básicas de vacinação a vacina contra a febre amarela. Além disso, os agentes de endemia estão percorrendo todas as casas para eliminar todos os focos provenientes do Aedes. Previna-se. Confira os endereços das unidades básicas de saúde, horários para vacinação em nosso site e vacine-se na UBS mais próxima de sua casa. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Voltando com o programa Cultura Geral, deixa eu fazer nós estamos na parte final do programa. Esse processo de fracionamento da vacina, existe isso? Como é que é isso, doutor? Em Minas Gerais, nós não temos fracionamento da vacina. A vacina é aplicada integralmente e esse é um dos motivos que a gente garante que basta uma para o resto da vida. Rio e São Paulo, devido à grande quantidade de população que tem nesses estados, eles resolveram fracionar, ou melhor, reduziram para 50% a dose, aplicaram então meia dose na população e começaram há 8 anos a fazer os estudos do efeito dessa dose. Então já está no 8º ano de estudo e verificaram que a vacina continua tendo o mesmo efeito. O que significa? Que futuramente, se permanecer essa imunidade do indivíduo, as próximas vacinas daqui a alguns anos já vai ser toda fracionada, que não há necessidade então de tomar 2 doses. Então a diferença que tem é uma região que está precisando de aplicar, reduziu para que a vacinação fosse possível, com o objetivo inclusive de repetir a cada 8 anos ou a cada 9 anos. Então agora a próxima que eles vão tomar vai ser daqui a 1 ano, então já vai dar 9 anos, e assim sucessivamente. Então, Minas Gerais não precisam se preocupar, dose integral, uma dose para o resto da vida.
Faz sentido as pessoas terem algum tipo de insegurança com relação à vacina, ou pode tomar sem problema nenhum? Não, se não houver contraindicação, né, além das contraindicações de saúde, né, tem a alergia ao ovo. Né, porque a vacina ela é feita à base de ovo. Então, quem tem alergia ao ovo não deve tomar a vacina, ou pelo menos, se for tomar, deve ter um acompanhamento médico. Fora isso, não tem nenhuma contraindicação, a não ser essa parte de imunidade mesmo. E tem algum tipo de efeito colateral? Os efeitos colaterais, eles são assim, tipo 1 em 100 mil pessoas. O efeito colateral, ele tem dado basicamente uma dor de cabeça que a pessoa tem, então a gente faz um acompanhamento e normalmente essa pessoa sara. O efeito colateral, vamos dizer assim, grave, seria, digamos, uma pessoa no intervalo inferior a 30 dias. Tomou a vacina 2 vezes, ou seja, tomou uma dose dupla. A vacina já é muito forte. Aí ela pode ter um efeito colateral forte, inclusive de pegar a doença por excesso de vacina. Então, é por isso que quem tem baixa imunidade não deve tomar a vacina. Porque é um vírus vivo que está sendo injetado no corpo da pessoa. A pessoa precisa ter consciência disso. A gente viu nessas filas que estão dando, algumas pessoas falam que foi vacinada e que tem o direito de fazer uma segunda dose. Então, isso às vezes causa algum transtorno para o nosso profissional de saúde que fica sem ação. Não deve ser dada a dose mais de uma vez. E a pessoa precisa, inclusive, ter consciência das consequências disso. Tá vendo? É um perigo, gente. Perigo. Então, assim, excesso, tudo que é demais passa, né? Doutor, só reforçando, quais são os principais sintomas mesmo da pessoa que contrai o vírus? A pessoa contrai o vírus, então, os primeiros sintomas são dores de cabeça, dor no corpo, dor no fundo dos olhos, amarelamento da pele e dos olhos e dificuldade urinária. São os principais. Todos os postos de saúde têm vacina para a população? Pode ir com calma nos postos de saúde tomar sua vacina? Nós temos 15 unidades de saúde adaptadas para ter a vacina. É o que a gente chama de sala de vacina. Então, nós temos 15 postos que têm sala de vacina. A população não precisa ficar alarmada. Não precisa ficar alarmada. Além disso, nós temos a policlínica, né? Que também. Nós estamos, inclusive, agora nessa semana, trabalhando em 8 unidades até às 6h30 da tarde e na policlínica até às 7h30 da noite. Até às 7h30 da tarde. E, portanto, aquelas pessoas que tiver problema para se dirigir às unidades básicas de saúde no horário normal, no horário comercial, tem ainda a oportunidade nesses horários também de procurar essas unidades. Está no Facebook da Prefeitura quais são as unidades que essa semana estão trabalhando nesse horário e aí podem se vacinar. Correria não precisa ficar desesperada. As pessoas não precisam desesperar. Não precisa ficar desesperado. Quem não pegou febre amarela até hoje pode esperar mais 1 ou 2 dias para se dirigir à sua unidade básica de saúde. Muito importante também estar de posse do seu cartão de vacina e da carteira de identidade para a gente identificar aquilo ali. Por que é importante também? Não só para o controle da pessoa, porque a pessoa levando o seu cartão de vacina, o profissional que o estiver atendendo ali vai orientá-lo, inclusive com relação às outras vacinas. De repente ele deixou de tomar a vacina da hepatite ou de qualquer uma outra vacina que esteja faltando. Já aproveita e já vacina ali. Então o cartão de vacina é muito importante. Outra importância que tem um cartão de vacina é que de 3 anos para cá aproximadamente, esses cartões de vacina passaram a fazer parte do nosso sistema de informação, de forma que se a pessoa vacinou direitinho com aquele cartão de vacina, a gente tem condição inclusive de rastrear quais as vacinas que aquela pessoa tomou e em quais dias que ela tomou. Então nós temos condições inclusive de ter esse tipo de relatório. Doutor, tem algum caso suspeito, sim? A gente está com algum caso suspeito assim, em observação? Não, nós temos, como eu te falei, 8 casos confirmados. Desses 8 casos confirmados, 6 morreram.
Então nós temos... Essas pessoas não tomaram a vacina. Não tomaram. Nós temos 13 situações que nenhum tomou vacina. Então, 8 casos, 6 mortes e 2 ainda internados. Sobraram, então, 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, elas estão ainda na fase de investigação. Sim. Né? E estamos aguardando, estão externadas também, e estamos aguardando o resultado de seus exames de sangue. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor. Bárbara, também muito obrigado. Não fica com essa cara de assustado, é só passar o repelente, tomar... Você já tomou vacina, né? Já, muito Aí para tempo. viajar, né, menina viaja demais, então tem que viajar, tem que tomar a vacina, né? Claro. Qual que é o conselho que o senhor deixa para a população, doutor? O conselho na verdade, eu gostaria até de deixar duas situações, né? Porque todo mundo ficou assustado com a febre amarela, e a febre amarela, para quem já tem a sua tranquilidade da vacina, então ela está protegida. Mas nós temos o problema dos outros vírus que estão por aí, que é dengue, o chikungunya e a zika, e esse é muito importante, a contribuição da população para cuidar dos seus lares e evitar que eles também estejam sujeitos a uma contaminação por esses vírus. Cúmulo de lixo na rua, gente, pelo amor de Deus. Eu passei ali ontem, tinha um rapaz jogando no sofá, né? Num ponto sabe? Isso é um absurdo, né? No século XXI ainda está vivendo essa situação. E são coisas simples, né? Por exemplo, se naquela rua o caminhão está programado para passar de tarde, acho que o lixo deve ser colocado 1 hora antes do caminhão passar. A pessoa, às vezes, coloca o lixo na noite anterior. Aí está sujeito a um cachorro de rua, ou às vezes um outro animal mexer naquele lixo, esparrama aquele lixo, e aí vai piorando a situação. Então é importante, são coisas simples de se fazer, olhar se não tem caixa d'água sem a caixa, sem a tampa, olhar se não tem água parada nos seus terrenos. Eu queria até aproveitar e falar o seguinte: a gente aqui em Nova Lima observa que tem muitos terrenos vazios. Não sei dizer se são exatamente abandonados, mas são particulares. Sim. E às vezes a gente tem denúncia desses terrenos particulares que estão com foco de mosquito, provavelmente de dengue. E essa responsabilidade é do particular. A prefeitura ela pode ir no local, fazer uma visita, orientar a pessoa e, inclusive, e notificar a pessoa. Mas o cuidado da limpeza daquele terreno é do cidadão, porque ele é particular. Nós não entramos no terreno. Nem pode, né, doutor? Nem pode. Nós temos o poder de polícia em circunstância muito agressiva, em que constata-se que tem foco, a pessoa não vai, mas tem uma burocracia muito grande, porque nós temos que caracterizar que nós fomos lá mais de uma vez, que a pessoa foi notificada e depois de tudo ela ainda se recusou a fazer. Então a gente pede um acompanhamento, por exemplo, da polícia, e aí a gente arromba de fato o portão, arromba assim, né? Chama um chaveiro, ele abre o portão e depois nós somos obrigados a deixar nas mesmas condições que nós encontramos antes. E a pessoa, então, ela vai ser notificada, provavelmente vai pagar uma multa por isso, mas a responsabilidade da limpeza do terreno é do dono dele. É isso mesmo. Gente, água parada, pneu velho, saco plástico, copinho descartável, tudo isso é no lixo, né? Se possível, ainda separar o lixo ainda, né? Porque hoje está sendo implementado aí coleta seletiva, então muito cuidado com tudo isso, muito cuidado aí tem que ter muito cuidado com o asseio, né? Porque só com a limpeza que a gente vai evitar uma série de doenças, tá certo? Um grande abraço, um abraço aí para o pessoal das zoonoses, que são parceiros, são amigos também. Um abraço e um obrigado, senhor, viu, seu secretário, obrigado por ter vindo aqui, José Alberto. E é um prazer receber aqui essa equipe da Secretaria de Saúde para esclarecer de fato, né, a população, e o programa está aqui para isso. Foi um prazer receber o senhor, viu? Obrigado, a Secretaria de Saúde também agradece a oportunidade de poder falar e explicar. Tá, Joia. Bárbara, um abraço, até daqui
15 dias, né? Sim. Então tá certo, ficou combinado. Carol, um abraço para você também, viu? Até logo. Gente, um abraço, até amanhã, estaremos de volta. Amanhã tem a Aline Calistro aqui no programa, a gente vai falar sobre MPB, sobre música, e o Jader também vai estar aqui, e o Delator Vi também. Então, nós vamos falar um pouquinho de MPB, de rap, e de chorinho, e de jazz e tal. Não perca. E carnaval também, né? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.